Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos vocês. Uma alegria nós estarmos juntos hoje. Vamos fazer então esta aula a respeito da terapia das doenças espirituais. Vocês conhecem já os áudios que estão aí à disposição no nosso site. Gostaríamos de continuar aprofundando, não é? esta realidade. E hoje eu gostaria de falar dessas terapias de uma forma geral, não é? Ou seja, colocar a realidade da terapia das doenças espirituais e examinarmos um pouco a sua natureza. Vejam só, quando lancei o curso de terapia das doenças espirituais e o livro Um Olhar que Cura, eu lancei com essa metáfora, não é? Ou seja, esta comparação, que o problema espiritual é uma doença, não é? Mas do que se trata realmente? O que é que são essas doenças espirituais? Bom, se nós formos olhar os Santos Padres, nós iremos ver que eles falam de três realidades, aparentemente bem distintas, mas relacionadas entre si. Eles falam de espíritos, né? Os espíritos maus. Nós falamos de 8 doenças. Inicialmente, os padres do deserto falavam de 8 espíritos, ou seja, 8 demônios, 8 tipos de demônios que se especializam, digamos assim, em problemas espirituais específicos, não é? Esses 8 tipos de demônios, eles agiriam, né, em nós, causando aquela tendência. Então, é importante a gente entender o seguinte: não é o pecado ainda, é a tentação. Não é? É a tentação. É uma causa externa. Nós temos que ver aqui uma coisa que os Santos Padres nos recordam, que está dentro da nossa fé cristã, e é isto: o pecado é uma invenção angélica. O pecado é uma realidade inventada por um anjo, Satanás e os seus demônios. Portanto, quando nós pecamos, nós cremos que, juntamente com o nosso pecado, existe uma sugestão, não é? Demoníaca. Então, essa é a primeira coisa. A primeira coisa é nós compreendermos que nós não estamos sozinhos nessa história. Existe uma verdadeira luta espiritual, né? Uma verdadeira batalha espiritual. Existe um livro que foi lançado recentemente, deixa eu ver aqui a data, é de 2011, né? Do Enzo Bianchi, chamado Una lotta per la vita, que trata exatamente dessa história da luta espiritual, não é? Conoscere e combattere i peccati capitali. Então é exatamente o tema das doenças espirituais, os pecados capitais. Mas ele inicia colocando essa realidade da luta, não é? Da luta com Satanás, da luta com o demônio. E isso daí é algo muito presente na tradição espiritual da igreja. Não sei se vocês se lembram, eu sugeri a aquisição de um livro, dizendo que iríamos fazer um curso espiritual a respeito desse livro,
né, o combate espiritual de Lorenzo di Scupoli, né, original italiano, il combattimento spirituale de Lorenzo di Scupoli, é nessa direção. A vida espiritual nossa é um combate, é uma luta. E nós perdemos essa tradição, nós perdemos essa noção, né, de que nós estamos nesse mundo numa luta. Nós estamos nesse mundo e que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas é contra os espíritos espalhados pelos ares. Portanto, existem demônios que se especializam, por alguma razão, em alguma área da nossa vida. E eles nos tentam. A pergunta que a gente pode fazer é por que é que nós somos tentados, né? Por que é que Deus permite que nós sejamos tentados por esses espíritos maus, por esses 8 espíritos maus? Por quê? Bom, a explicação, a resposta verdadeira está nos mistérios de Deus, da sua providência. Mas nós sabemos que Deus não permitiria o mal se desse mal ele não pudesse tirar um bem maior. Então, isso quer dizer o seguinte, que se nós somos tentados, é porque isso é a melhor coisa que podia acontecer conosco, não é? Para a nossa salvação. A Imitação de Cristo, né, que é um livrinho que muitos de vocês conhecem, a Imitação de Cristo diz assim, que a tentação, né, é aquilo que justifica o homem. Ou seja, o homem tentado, ele que vence a tentação, ali é que existe uma verdadeira justificação. E isso, a Imitação de Cristo, coloca isso no século XV, né? É um período já de devoção moderna, mas se vocês forem ver, lá atrás, nos padres do deserto, já existem ditos, né? Esses apotegmas, não sei se vocês já ouviram falar, são pequenas frases, né? Essa palavra apotegma vem do grego apoftegma. Os apotegmas dos santos padres do deserto, essas pequenas frases, são pequenas frases pedagógicas. Existe uma frase que diz assim, sem a tentação, nenhum homem poderia ser salvo. Então, existe essa coisa de que a luta é realmente para nós a ocasião de mostrarmos o nosso amor por Deus. Se Deus permite, nós não sabemos exatamente por que Deus permite, mas se Ele permite, Ele quer tirar algo extraordinariamente bom dessa história toda. E é para nós a oportunidade de mostrarmos o nosso amor por Ele. Então, gente, vamos, primeira coisa, né, colocar na nossa cabeça e no nosso coração o fato de que nós estamos numa luta. Não estou dizendo isso para vocês viverem uma paranoia, viverem agora vendo demônios em todos os lugares, nada disso. Quando um médico chega e avisa aos seus pacientes que existem bactérias em todos os lugares, ele não faz isso para você ficar paranoico, mas ele faz isso para você saber, olha, você, né, já está com essa idade que você tem, né? Eu estou com 45 anos, vou fazer 45 anos amanhã, hein? Amanhã é meu aniversário, né? Rezem por mim. Bom, eu estou com 45 anos, faz 45 anos que eu convivo com as bactérias. Até agora elas não me mataram. Já lutamos bastante, né? Mas nem por isso, isso não é uma paranoia, um problema. A gente convive sabendo que deve lutar e que pode sim vencer. Então também os demônios. Deus não me permitiria tentações maiores do que a sua graça. Se Deus permite a tentação, a graça dele sustenta as nossas forças nessa luta. A gente tem uma famosa história de Santo Antão, né, do deserto. Santo Antão estava lutando com o demônio e clamando a misericórdia de Jesus, pedindo que Jesus viesse salvá-lo, viesse ajudá-lo. Senhor, misericórdia, vinde meu auxílio, Deus, vinde meu auxílio, e lutando com o demônio. Quando ele finalmente derrotou o demônio,
E o demônio foi embora, Jesus apareceu. E então reclamou, disse: Senhor, como é possível? Eu esse tempo todo aqui lutando, clamei por vós e vós não viestes? E Jesus então respondeu para Antão: Antão, eu estava aqui o tempo todo, mas eu queria te ver lutar. Eu queria te ver lutar. Então esta luta. Então isso deve ser para nós razão de contentamento, de nós sabermos que se podemos lutar para mostrar o nosso amor por Deus. Agora, o fato seguinte é que o demônio nos seduziu, nós caímos, tivemos o pecado original, então ficaram marcas em nós. Essas marcas que ficaram em nós, elas podem ser vistas como sendo realmente pensamentos. Os santos padres usam essa palavra, logismos. Então a primeira palavra que eles usam para dizer são espíritos maus, né? Pneuma é um espírito mau. Segunda, logismos. Um logismos é um pensamento. Logos, né? Razão, palavra. Logismos é um pensamento, é um jeito de pensar. Então, aqui nós estamos vendo como os santos padres eram grandes psicólogos, não é? Grandes psicólogos. Eles viam que os demônios agem, sim, mas eles geram em nós algo que é bem nosso, é bem humano, são os pensamentos. Então, quando nós nos confessamos de maus pensamentos, de uma forma geral, a gente pensa o quê? Tive maus pensamentos. Quando a gente ouve isso no confessionário, a primeira coisa que um padre pensa é o quê? Que essa pessoa está se confessando de pecados contra o 9º mandamento, né? Desejar a mulher do próximo. Maus pensamentos, pensamentos eróticos, pensamentos pornográficos. Mas esses pensamentos que os santos padres falam não são somente pensamentos contra o 6º e o 9º mandamento, mas são os 8 pensamentos, porque tudo nasce no pensamento. E isso é importantíssimo. Nós saímos dos anjos, não é? Então desce um pouco mais, venha para a razão do homem. É sempre na alma, sempre na nossa alma. Mas aqui nós estamos na base dos pensamentos. Veja, gente, o que peca em nós não é o corpo, o que peca é a alma. As pessoas, não sei que ideia que as pessoas têm de achar que quem peca é a carne, quem peca é o corpo. Não, quem peca não é o corpo. Quem peca é a sua alma. É a alma quem peca. Com a cooperação do corpo, mas é ela quem peca. Veja, por exemplo, Santo Agostinho fala com toda clareza, não existe muita diferença física entre um ato conjugal, né, uma relação sexual dentro do santo matrimônio de um casal e um ato sexual adulterino com uma prostituta. Não é? O ato é o mesmo, os corpos fazem as mesmas coisas, mas um é pecado e o outro é santo. E onde é que está a diferença? Está na alma. Na alma de quem está realizando aquela relação sexual. Uma relação sexual realizada com uma alma que se dá no amor, na aliança matrimonial é uma coisa. Uma alma que procura na relação sexual o prazer, a satisfação, a felicidade é outra coisa. Então quem peca é a alma. Então são os pensamentos. Veja, aqui é interessante isso. Nós estamos falando aqui, saímos do puro espírito, que é um anjo, né? Ou seja, nós estamos falando de um demônio, passamos para o espírito que convive com a matéria, ou seja, o homem, né? Então, aqui é que está o pecado. O pecado está no logismos, no pensamento. Então, você tem aqueles 8
tipos de pensamento. Quais são os 8 tipos de pensamento? Né? Só para recapitular, né? Tenho certeza que a maior parte de vocês já ouviram falar das 8 doenças espirituais, né? Dos 8 pensamentos. É a gula, a filha dela, que é a luxúria, a avareza, a tristeza, uma tristeza mais grave ainda, que é a assídia, a ira, a vaidade e o orgulho. Esses são os 8 logismoi, os 8 pensamentos, não é? Distorcidos, jeitos de pensar. Então, aqui muitas vezes o combate espiritual é um combate realmente no nível dos pensamentos, das intenções. Isso é uma coisa que as pessoas não se dão conta. Quando a gente passa aquela primeira conversão de deixar as coisas os pecados mais rudes, mais rudimentares, ali é que começa o verdadeiro combate de nós fazermos as coisas certas pelas razões certas. Isso é a coisa mais difícil. A purificação das intenções, esse combate espiritual interno que está dentro de nós. Bom, nós vimos que as doenças espirituais são chamadas pelos Santos Padres de espíritos, porque eles reconhecem que existe ali uma ação tentadora demoníaca. Segundo, pensamentos, porque eles reconhecem que existe ali o fato de que é na parte espiritual do homem que se dá o pecado. Mas existe uma terceira forma de falar a respeito dessas doenças espirituais, que são as paixões, não é? Pathos, uma paixão num sentido negativo, tá? Existem 2 formas de se usar a palavra paixão, uma palavra neutra, né? Que são as energias básicas do ser humano, e as paixões no sentido de vícios, não é? Por quê? Porque aqui, então, existe essa realidade de que eu fui atacado pelo demônio. Qual é o mecanismo através do qual a coisa funciona? Existe aquele ataque do demônio, aquela sugestão, não é? A tentação, aquele pensamento que me vem, pac. Esse pensamento, eu posso começar a dialogar com ele, né? Então, vamos supor, eu já estou satisfeito, comi o suficiente, mas eu olho para aquele doce e vem aquela sugestão: por que você não come esse doce? Você pode acabar a tentação por aí dizendo: não, é sexta-feira, estou fazendo penitência, Jesus recebe, né, esse doce. Eu ofereço para você, não vou comer. Acabou. Acabou no primeiro estágio. Mas pode acontecer que você passe para o segundo estágio, que é o diálogo, não é? Você começa a dizer: não, mas veja, eu já fiz jejum na semana passada, eu também não posso exagerar, porque afinal das contas a saúde, né? Eu preciso de um pouco de glicose, todo mundo. Depois, se eu comer, eu vou poder trabalhar melhor, porque aí eu vou servir a Deus com essa energia que está ali. Aí você começou a dialogar com a tentação. Começou a dialogar com ela e tudo bem. Assim você já deu um segundo passo no pecado. Terceiro passo no pecado é quando você consente. Você estava no diálogo, agora você consente. Então, você vai lá e diz: não, eu vou comer. E você come uma vez. Mas se isso começa a se repetir e vira um vício, o cachimbo que entorta a boca, aquele negócio vicia você,
você passa por uma quarta fase, que é a fase da paixão propriamente dita. Ou seja, os padres reconhecem também nas doenças espirituais um vício moral, uma realidade que você é causada por você mesmo, não é? Então vejam, as três realidades: o demônio, não é? Depois, as tendências vindas do pecado original, e terceira, a realidade dos seus próprios pecados. Você fez, você se viciou, você foi se enredando, você foi se algemando, foi colocando grilhões que escravizaram você naquele pecado. Então, vejam como houve uma progressão. Então, aqui são as lições que a gente tira somente de olhar para as três formas como os padres designam as doenças espirituais. Eu, quando lancei pela primeira vez o curso, né, quis dar o nome de doenças espirituais, porque é uma metáfora. Para quê? Para não assustar o freguês, né, logo de início. Mas devido ao sucesso que tudo isso fez, graças a Deus, as pessoas começaram a estudar, começaram a ver. Agora nós podemos já mostrar que existem outros nomes. Os outros nomes dessas doenças espirituais são espíritos maus, ou pensamentos maus, ou então paixões desordenadas, né? Essas três realidades, que estão lá nos padres gregos, sobretudo, entre os padres ocidentais, são chamados de pecados capitais, né? Pecado capital, porque tem nada a ver com dinheiro, né? Pecado capital, porque são pecados que geram pecado. Veja, a palavra pecado capital, ela não é usada no sentido próprio da palavra pecado. Todo pecado é pecado pessoal, ok? Então você vai lá, se confessa, o padre perdoa seu pecado, então aquele pecado pessoal foi embora, sumiu. Mas o pecado capital pode continuar em você, né? Então a gente vê que a palavra pecado, ela é usada de três formas diferentes. Basicamente, né? Existe o pecado original, que em si não é um pecado, o pecado originante lá de Adão e Eva foi um pecado deles lá, mas aquilo era pecado pessoal de Adão e Eva. Mas as consequências que ficaram em nós, ou seja, essa tendência, essa coisa que está em nós, essa doença, essa disfunção, essa lei da gravidade que nos puxa para o pecado, isso aí é chamado de pecado original. Porém, não é um pecado, é uma situação de natureza decaída. Não é, a palavra pecado aqui não é usada no seu sentido próprio. Existe a palavra pecado no sentido próprio, que é o meu pecado pessoal, quando eu faço a coisa que eu consenti, sabendo que era pecado e querendo pecar, eu pequei, pronto, aí aconteceu o pecado. E existe uma terceira forma de usar a palavra pecado, que é a história do pecado capital. O pecado capital não é pecado no sentido próprio da palavra. O pecado capital é uma tendência, né? O pecado capital, ele provém do pecado e conduz ao pecado, mas ele em si ele não é um pecado, ele é uma doença. Pode-se usar essa comparação, né? Ele é uma paixão desordenada, ou ele é um mau pensamento, um jeito que eu estou sempre recorrentemente pensando, ou ele é um demônio que me tenta, né? Então, aqui nós temos essas três formas de se falar do pecado. Bom, acho que já falamos bastante coisa, porém eu gostaria de dar um passozinho a mais para nós vermos a partir das Sagradas Escrituras como é
que estes pecados foram gerados e como é que Jesus combateu espiritualmente tudo isso. Vocês se lembram, quem tem o Olhar que Cura e leu o livro Olhar que Cura, se lembra que eu falo das tentações de Cristo no deserto, não é? A partir da tentação de Cristo no deserto, nós temos então as 3 tentações básicas que Jesus sofreu no deserto. Transforma estas pedras em pães. Gula. Se você me adorar, eu te darei todos estes reinos aqui. Avareza. Joga-te daqui de cima e faz um milagre para nós vermos como você é maravilhoso, especial. Vaidade. Essas 3 tentações, delas brotam todas as outras, essas seriam as tentações básicas. E Jesus lutou e venceu o demônio. Santo Agostinho tem um texto muito bonito que é confortante para nós, na sua exortação sobre os Salmos, no número 60. Vou ler aqui do livro do Enzo Bianchi. Ele diz assim: o Senhor Jesus foi tentado pelo demônio no deserto. Cristo certamente foi tentado pelo diabo, mas Cristo eras tu. Ou seja, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, era eu quem estava sendo tentado lá. Tua era, na realidade, a carne que Cristo tomou sobre si para que recebesses dele a tua salvação. Ele tomou sobre si a morte, que era tua, para te dar a vida. Ele recebeu de ti, tomou sobre si as humilhações, para que tu recebesses as glórias. Portanto, se nele nós somos tentados, nele nós vencemos o diabo. Vejam, os santos padres sempre viram na vitória de Cristo sobre o demônio no deserto. Quando Cristo venceu Satanás naquela tentação no deserto, os santos padres sempre viram ali uma vitória de todos nós. Quando Cristo venceu, vencemos nós nele. Aqui, Santo Agostinho, que beleza. Tu te preocupas porque Cristo foi tentado e não te das conta de que ele venceu? Nele foste tu a ser tentado e, portanto, nele tu recebes a vitória. Vejam que beleza. Então, essas 3 realidades, gula, avareza e vaidade ou orgulho, estão presentes também num outro texto da primeira carta de São João, capítulo 2. Os versículos são 15 e 16. O pessoal que está acompanhando aí no site vai encontrar, a equipe do site vai postar aí embaixo para vocês, né, essas pequenas frases, pequenas palavras que explicam do que é que eu estou falando. Eu vou ler o texto, traduzindo aqui do grego original. Então eu estou em 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Me agapate ton cosmon, não amem o mundo. Me detain to cosmo, nem aquilo que está no mundo. E antis agapaton cosmo, porque se alguém ama o mundo, o questin reagape tu patros en autu. O amor do Pai não está nele. Agape tu patros. Hoti panto ento cosmo, porque tudo aquilo que há no mundo, tudo aquilo que está no mundo, aí vem, né? O pessoal do site tem as palavras aí em grego para aqueles que sabem ler grego. Primeira,
He epithumia tes sarkos. Epithumia tes sarkos, ao pé da letra, seria o quê? A concupiscência, epithumia tes sarkos, da carne. Mas lembra lá no deserto, transforma estas pedras em pães, gula. Nós poderíamos olhar aqui como a voracidade da carne. Aqui essa coisa do prazer da carne, a concupiscência da carne, o prazer da carne. Comida, 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 bebida, 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 sexo, 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 sexo. Não é? Isso aí nós já vemos as duas doenças espirituais básicas, que é a gula, gastrimargia, e a luxúria, né? A porneia. Muito bem. Então aqui nós temos a epithumia tes sarkos, a concupiscência da carne, a voracidade da carne. Segunda coisa, ou seja, tudo o que há no mundo, hein? Claro que aqui, atenção, né? A palavra mundo aqui, cosmos, não quer dizer o mundo criado por Deus, é o mundo criado por nós, pelo pecado, pelo demônio, ou seja, a mundanidade, né? Muito bem. Segunda coisa que há no mundo, tudo que há no mundo, ou seja, esses espíritos maus, essas doenças más. He epithumia ton oftalmon, a concupiscência dos olhos, né? Então, vejam só, o olhar, ele tende para alguma coisa. Poderíamos traduzir essa epithumia, concupiscência, ao pé da letra, mas poderíamos traduzir como a pretensão, a tensão que vai na direção de algo, os olhos que pretendem algo, avareza. Se me adorares, eu te darei todos esses reinos. Avareza. Vejam as tentações básicas de Cristo no deserto. Essa coisa do desejo dos olhos, da pretensão dos olhos, da concupiscência dos olhos, é a avareza. E a terceira coisa, kai he alazoneia tubio. Alazoneia tubio seria o orgulho, a jactância, né? A soberba, tubio, da vida. Soberba da vida é aquela atitude, né, que o demônio tentou Jesus no deserto. Vai, sobe ali, mostra que você é o poderoso, que você é o tal, que você é o cara, né? Mostra que você é o cara. Nós vemos aqui então as três grandes libidos, né? Em latim, a libido amandi, é uma libido erótica, a libido da carne, ou seja, a libido de comer, beber, fazer sexo, libido amandi. A segunda que nós temos é uma libido possidendi, de possuir, avareza. E a terceira libido é a libido dominandi, orgulho, né? Orgulho, libido de dominar. Essas são as três libidos que nós temos dentro de nós, que são tendências para o pecado. Como nós vamos combatê-las? Muito bem, podemos falar disso um pouquinho depois do nosso intervalo, mas eu já aceno para você. O combate, essas três realidades, nós podemos viver vivendo os três conselhos evangélicos, que é a castidade, a pobreza e a obediência. A castidade combate a libido amandi, ou seja, a epithumia tes sarkos, a concupiscência da carne, a gula, o sexo desregrado. A pobreza, ela combate a epithumia ton oftalmon, dos olhos, a avareza, né? O olho gordo, né? Dá para você entender o que é a concupiscência dos olhos, né? Essa coisa, fulano está de olho grande, né?
está com o olho gordo, está querendo. Então, essa avareza combata com a pobreza. E terceiro, né? A lazoneia tes bio, tubio é o quê? Esse orgulho, essa libido dominante que é combatido com a obediência, a humildade de obedecer a Deus, antes de tudo, mas também aos superiores. Vamos fazer um pequeno intervalo, a gente volta depois para responder as suas perguntas, ok? Até já. Muito bem, nós retornamos, né, ao nosso curso, nossa aula de hoje a respeito das doenças espirituais. Como vocês viram, eu falei e deixei um pedacinho para depois do intervalo a respeito da pobreza, obediência e castidade. A pobreza, obediência e castidade revelam também um outro aspecto importante que eu não tinha mencionado, que é o fato de que existe um caráter idolátrico nas doenças espirituais. O caráter idolátrico quer dizer o seguinte: existe uma criatura que está no lugar de Deus. Então, quando você tem um problema de castidade, você está colocando pessoas no lugar de Deus, concretamente também está colocando o prazer no lugar de Deus, não é? Depois, quando você tem um problema da avareza, você está colocando coisas no lugar de Deus, ou seja, o ter no lugar de Deus. E finalmente, quando você tem um problema de soberba ou de vaidade, você está colocando a você mesmo no lugar de Deus, ou seja, o poder no lugar de Deus. Então, pessoas, coisas, você, o prazer, o ter e o poder. Então, aí nós temos o quadro completo, não é, daquilo que nós estávamos avaliando, e tudo isso naquele combate espiritual básico de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquilo que São João dizia aqui, importante, né? Porque tudo o que há no mundo, então, assim, tudo que no mundo é isso. Isso resume mais ou menos as doenças espirituais que depois brotam dessas três raízes. Ok, algumas perguntas básicas. A Daniela Souza pergunta assim: Padre Paulo, gostaria de saber se os ciúmes são uma espécie de doença espiritual e se existe cura para isso. Conheço pessoas que têm ciúmes do esposo, dos filhos, dos pais. Isso é uma doença espiritual? Sem dúvida nenhuma, Daniela, o ciúme é uma doença espiritual. Agora, é importante você notar o seguinte: existem os ciúmes que não são doença. Existe o ciúme bom. Deus tem ciúme de nós. Mas o ciúme bom, ele é importante a gente saber o que é o ciúme bom, porque o ciúme mau é uma distorção do ciúme bom. Não sei se dá para entender. O ciúme bom, o que é? É uma forma de zelo. E o zelo é uma manifestação do amor. Eu amo uma pessoa, por exemplo, eu sou um pai e eu sei que o meu filho, para que ele esteja bem espiritualmente, ele precisa me amar. Então, eu quero que ele me ame e que ele não me troque por outros pais mundanos que os leve para o pecado, que leve para longe de Deus, etc, etc. Então esse ciúme é bom. Esse ciúme é bom porque está pensando assim: o que será do meu filho? O que é o ciúme mau? O ciúme mau, ele diz: o que será de mim? O que é que vai ser de mim sem o meu filho? Então veja que existe aqui uma distorção. Aquilo que é um zelo, uma preocupação com o meu filho, se torna uma preocupação comigo mesmo. Então veja, por exemplo, Deus é ciumento. Por quê? Porque ele sabe perfeitamente, essa é uma manifestação de amor, ele sabe que para o nosso bem nós precisamos amá-lo. Então quando nós trocamos Deus, o Deus verdadeiro, por um Deus falso, Deus diz: mas que loucura! Veja o que ele está fazendo.
Você tem que me amar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Deus pediu isso. Por quê? Por que esse ciúme de Deus? Por que que Deus diz, ama-me, ama-me? Porque Ele sabe que isso é o que há de melhor para nós. Isso é o nosso bem. Então, Deus não está preocupado, não está dizendo assim, vocês estão indo para os deuses falsos e eu, como é que eu fico? Né? Não é isso que Deus está fazendo. Não, Deus não está preocupado, e eu, como é que eu fico? Deus está. Eles estão indo para os deuses falsos? Meu Deus. Né? Meu Deus não, porque Deus não diz meu Deus, né? Eles estão indo para os deuses falsos? Como que eles vão ficar? Como que eles vão se destruir? Meu Deus, que coisa horrível, né? Então, assim é o ciúme bom e o ciúme mau. O ciúme mau, ele é um vitimismo. Ele nasce, a raiz do ciúme mau é uma falta de fé no amor de Deus. Por quê? Porque a pessoa não crê que ela é amada, que ela vale a pena de ser amada e que ela tem uma função de ser um dom, um presente para os outros. Fica insegura e por isso fica se agarrando em muletas, não é? Adriano de Marque. Padre Paulo, a Filocalia, além de outros livros e ensinos, principalmente da Igreja do Oriente, coloca a oração contemplativa como o melhor tratamento para as doenças espirituais. O que o senhor pode dizer sobre isso? Veja, não é somente a Igreja do Oriente, não, a Igreja do Ocidente também ensina isso, né? Se você for pegar concretamente aquilo que são os ensinamentos de doutores espirituais como os monges de Cluny, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, o próprio Santo Tomás de Aquino, né, e Companhia Limitada, todos esses doutores espirituais, eles nos ensinam, né, como é que nós podemos combater as doenças espirituais, né? Então isso tudo é também muito importante. Como? Através da contemplação. A contemplação, por exemplo, como ela é ensinada por Santa Teresa d'Ávila, por São João da Cruz, também o Ocidente conhece bem essa realidade, né? O estudo que leva à contemplação da verdade, tudo isso são coisas que realmente combatem as doenças espirituais. Por quê? Porque é a visão da verdade. Se a doença espiritual ela é uma mentira, porque o demônio é o pai da mentira, quando você contempla a verdade, é aí que você está no caminho correto, né? Fernando Oliveira, ele comenta do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Ele diz assim, qual a lição que podemos aprender com ele no caso das tentações? Bom, veja, o Padre Pio, é interessante, Padre Pio, São João Maria Vianney, esses grandes santos, modelos do sacerdócio, Deus permitiu que eles vivessem coisas até um pouco estranhas, como, por exemplo, agressões físicas por parte do demônio, né? E isso daí foi vivido, né, de forma assim extraordinária por eles, não era o normal, mas quase que para dizer, vejam, eles que são sacerdotes são modelos, né, para nós, são modelos de como é que nós devemos viver nesse combate. Também Santo Antão, por exemplo, né, monge do deserto, viveram essas coisas. Então, esses grandes santos, parece que eles são, Deus permite, na sua providência, que eles tenham tentações maiores e situações mais dramáticas para serem modelos para nós. Marcos Paulos. Caro Padre Paulo, hoje em dia praticamente não se ouve falar dessa questão das doenças espirituais e na ascese. Isso deve-se ao fato de que a presença monástica tenha diminuído no Ocidente? Ou qual a explicação para isso? Veja, Marcos Paulo, não acho que seja só uma questão de ter diminuído a presença monástica, não. Eu acho que é realmente uma
questão de estratégia do próprio demônio. Ou seja, o demônio ele não quer que nós o combatamos. Então, a melhor coisa quando você está atirando no inimigo, o inimigo se faz de morto, né? E aí pronto, você não combate mais. Hoje em dia ninguém acredita mais na existência do demônio. Então vamos pegar as 3 formas que eu identifiquei, né? Que as doenças espirituais são espíritos, demônios. Ninguém acredita mais na existência do demônio. Então, vai combater o quê? Segunda coisa, os maus pensamentos, né? Essas formas de pensamentos doentios. Hoje em dia se valoriza, nós temos que valorizar a vida, isso é natural, né? Tudo é tudo muito natural. Imagina, se você tem tentações sexuais, isso é a coisa mais natural do mundo. Você não pode recalcar, não pode reprimir, né? Deixa fluir os seus pensamentos. Terceira coisa, as paixões, né? Não se acredita mais em pecado original. Não se acredita mais que existam paixões em nós. Então, assim, é estratégia do demônio que, vamos ser sinceros, está faltando fé. O problema, ou seja, se tivermos mais vida monástica, graças a Deus, mas eu não vejo que a questão da vida monástica seja a raiz. O fato de não termos tanta vida monástica no Ocidente é um dos sintomas da nossa doença. Nossa doença chama-se falta de fé. Se você não tem fé, você não vai se entregar à vida de monge. Se você não tem fé, você não vai combater as doenças espirituais. Então é uma falta de fé baseada no fato de que nós entramos na artimanha do demônio, né? O Marcelo Vidal, o que fazer quando a vontade de pecar contra a castidade é algo forte, um desejo implacável? Veja, Marcelo, a primeira coisa é você saber que isso chama-se mentira. O principal órgão sexual que você tem é o cérebro, né? Não adianta, o seu problema não são o seu problema é uma pessoa que tem tentações sexuais muito fortes. Seu problema não está nos órgãos genitais, seu problema está no cérebro, não é? Eu conheço, por exemplo, pessoas que têm problemas mentais, né? Eu conheço um rapaz que tem seus 30 anos de idade, né? Forte, robusto, cheio de saúde, mas tem um problema mental. E porque ele tem esse problema mental, ele não tem absolutamente nenhum problema sexual, né? Os órgãos do corpo dele funcionam todos perfeitamente, mas se o cérebro não funciona, as coisas não vão para frente. Então, a realidade você tem que lutar, né? Fazer um combate espiritual mesmo e ver que você, na verdade, não tem fé. Uma das coisas que estão na raiz dos nossos problemas espirituais, e com isso eu concluo aqui as nossas perguntas, o que está na raiz dos nossos problemas espirituais é exatamente o medo da morte. E nesse sentido, a fé na ressurreição de Cristo é que nos ajuda. Por quê? Porque você tem medo de perder essa vida. Você acha que essa vida vai ser tudo. Quando você crê realmente que existe uma vida maior e melhor com Cristo Jesus, então você está disposto, né, a lutar e a dar sua vida. Então, falta fé, né? Você precisa crer que a felicidade não está aqui. Crer que essa vida aqui é uma luta mesmo, é um combate, né? E, claro, nós vamos e podemos um dia fazer uma aula só sobre a questão da luxúria e da porneia, mas isso daí exige muito mais tempo do que essa breve resposta que eu estou dando aqui para você, tá bom? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e fazer um convite a todos que não são ainda inscritos no nosso site, que se inscrevam, não é? E que façam parte dessa família, façam o seu pagamento, né? Para que a gente possa manter essa obra, esse serviço que é o site padrepaulricardo.org. Eu queria pedir também para você que para a semana que vem, né, você faça o esforço de trazer mais gente para a nossa aula, né? Vocês estão vendo aí, ó,
que beleza ver esse grupo grande na sala de aula assistindo, né? Vamos então, semana que vem, traga mais um, né? Convide mais pessoas. Vamos convidar através do Twitter, do Facebook, etc., insistir, fazer essa propaganda, esse apostolado. Gente, tem muita gente que não conhece ainda o site padrepauloricardo.org, né? Então, nós gostaríamos que essa nossa família aumentasse, né? Vamos fazer esse apostolado então, tá bom? Deus abençoe você, Deus cuide das suas necessidades e me recomendo as orações de vocês amanhã. Amanhã, dia 7 de novembro, eu completo 45 anos, né? Os anos passam também para mim, 45 anos. Peço a Deus misericórdia e perdão pelos meus pecados durante esses 45 anos de sem-vergonhice, né? E peço a Ele que me dê a conversão e a fidelidade. E um dia, se Deus quiser, a salvação eterna. Então, me confio às orações de vocês para que a gente continue nessa luta espiritual, que é tão importante para todos nós. E desde já quero aproveitar aqui a aula ao vivo já para agradecer de viva voz, né? Todos os desejos e parabéns e etc., porque a gente recebe aí uma batelada de cartas e de e-mails falando, desejando, não dá para responder a todos individualmente. Então, já respondo coletivamente, dizendo um sincero, do fundo do coração, Deus lhes pague. Deus lhes pague, né? Eu tenho plena consciência da gratidão de vocês, do amor que vocês têm pelo ministério, pelo sacerdócio que eu exerço e exerço, infelizmente, indignamente. Mas, assim, juntos a gente vai, né? Eu vou santificando vocês, vocês também me santificam, tá bom? Então, Deus lhes pague, grande alegria de estarmos juntos nessa família, grande alegria de podermos juntos lutar pela nossa fé católica para um dia chegarmos todos no céu. Vamos colocar-nos debaixo do manto sagrado da Virgem Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.